Fala galera, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Eu me chamo Eric e já começar hoje pedindo para vocês não esquecerem de dar aquele like maroto aqui embaixo no vídeo para o YouTube continuar mandando as recomendações para vocês. Caiu de paraquedas aqui, é o seu primeiro vídeo no canal? Aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para continuar recebendo as notificações, para você não perder a gente de vista depois, valeu? Que eu tenho certeza que você vai virar fã do canal. Fique à vontade para dar sugestões, comentar e espalhar também para aquele amigo seu que gosta também da cultura pop. E vem se juntar à comunidade dos empoeirados. E o assunto hoje aqui é quadrinho, pessoal. E o que a gente vai falar? Dessa obra de arte aqui, Reino do Amanhã. Bom pessoal, mas antes de falar dessa HQ em especial, a gente tem que dar uma passadinha no contexto da década de 90. O que aconteceu foi que nesse período, a gente poderia dizer que foi a herança maldita da década de 80. Depois do advento daqueles quadrinhos mais adultos, como Watchmen, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Aí então nessa década de 90 isso se intensificou, acabou descambando para o lado mais negativo da coisa. Primeiramente o visual começou a ficar cada vez mais extravagante, exagerado. Uso excessivo dos músculos, do corpo feminino, colorido exacerbado. Muita violência, sangue, lutas, poses espalhafatosas. Cada vez aumentando mais. E os roteiros bem rasos. A história começou a ficar cada vez mais em segundo plano. O que os artistas privilegiavam mesmo era a parte visual e a ação acima de tudo. O que eles queriam era divertir o público. Quem cresceu nessa época da década de 90 sabe como é que foi esse período. Tem muita gente que gostava bastante na época daqueles quadrinhos. E quais são os principais representantes aí desse período? Eu vou citar aqui dois principais. Primeiramente o Todd McFarlane, que fez o nome dele no Homem-Aranha principalmente, né? E principalmente um cara que todo mundo conhece hoje e muita gente torce o nariz. O mito Rob Liefeld. Esse cara fez história na década de 90, fez fama e fortuna. Ele trabalhou em vários heróis ali da Marvel, mas o carro-chefe que todo mundo lembra hoje, o personagem que ele criou, e eu acho que é o símbolo dos anos 90, que recentemente agora no filme do Deadpool apareceu, é o Cable, na sua X-Force. Foi o cara que pavimentou todo esse estilo extravagante, exagerado, bastante visual, e o roteiro era totalmente segundo, terceiro plano. E esses caras aí, depois, saindo dessas editoras grandes, eles acabaram formando a editora Image, que fez muito sucesso ali nos anos 90 também. Indo para a segunda metade da década de 90, esse tipo de abordagem dos quadrinhos começou a ficar um pouco saturado. Como todo tipo de arte que a gente vê, né, a pintura, a música, o cinema, sempre tem algo que vem para quebrar paradigmas, para mudar o jogo, subverter tudo que está acontecendo no momento. E nos quadrinhos não é diferente. A nona arte, ela também tem essa característica. Dois caras se unem para fazer um projeto relativamente ambicioso. Primeiramente o Alex Ross, esse desenhista famosíssimo hoje em dia. Quem não conhece o Alex Ross e a arte maravilhosa dele, aquela arte pintada. Ele vinha de um trabalho aclamadíssimo na editora Marvel, que foi aquela graphic novel Marvels, que ele fez um trabalho espetacular ali, homenageando vários personagens da Marvel Comics, junto do roteirista Kurt Busiek. Ele lançou essa HQ em 1994. E ele tinha uma ideia de fazer algo semelhante para homenagear todo o universo da DC Comics. E aí que ele se junta ao outro grande fera, que foi o Mark Waid, que já vinha de vários trabalhos também com vários personagens, tanto da DC quanto da Marvel. Já era um roteirista conceituado. E aí eles lançam em 1996 essa obra aqui, aclamadíssima também, que é o Reino do Amanhã. É uma história que tenta resgatar todos aqueles valores, aquela essência dos heróis que estava se perdendo ali naquele período. E no que consiste essa história, essa graphic novel? É importante frisar que ela foi feita fora da cronologia normal da editora, como se fosse um universo paralelo, um futuro não tão distante em que começa a aparecer uma nova classe de heróis.
E os heróis tidos como clássicos, como o Superman, a Mulher Maravilha, a Liga da Justiça em geral, começaram a ser considerados antiquados em relação a toda a atuação deles na sociedade. E é por um motivo bem grave, que eu não vou contar aqui para não soltar um spoiler grande da história, que o Superman resolve se retirar e fica afastado durante 10 anos da cidade de Metrópolis. E junto dele, os outros heróis clássicos também resolvem se aposentar. E é nesse período de 10 anos que essa nova geração de meta-humanos, de heróis, começa a aumentar bastante, até chegar a um ponto que os vilões estão quase eliminados da cidade, sobrando só esses heróis, só que são heróis cada vez mais violentos, mais irresponsáveis, não se preocupam tanto com as vítimas inocentes, com a população, eles se preocupam mais em brigar entre si, questões pessoais, e aquele negócio que os fins justificam os meios. E tendo isso em vista, um desses novos heróis, que é o Magog, participa de outro evento catastrófico que acontece na cidade, que eu também não vou falar, numa destruição muito grande. E isso acaba sendo o estopim para a volta desses heróis clássicos que eu citei, principalmente o Superman, para tentar guiar essa nova geração de heróis que apareceu, para trazer de volta toda aquela essência heróica, aqueles valores que foram todos se perdendo no decorrer do tempo. Você vê que é uma clara referência à década de 90. Quer dizer, tem uma metáfora muito implícita aí que reflete totalmente essa era que a gente estava vivendo. E é importante também a gente relatar que mesmo o Superman voltando e trazendo com ele todos aqueles heróis da Liga da Justiça para tentar essa nova abordagem de orientação e de trazer aquela moral heróica que havia se perdido, mesmo assim ele ainda tem muita dificuldade, ele começa a querer impor tudo pela força. Isso não é muito bem recebido pelas pessoas, pela humanidade em si. A gente vê também todo esse conflito que se passa entre a divindade desses heróis e a humanidade. Na narrativa dessa história, a gente tem uma participação muito importante de um pastor chamado Norman McKay. Ele acompanha todos esses acontecimentos junto com o Espectro, que é um personagem do universo místico da DC. Assim como na HQ Marvels, que o Alex Ross e o Kurt Busiek colocam um fotógrafo vendo todos aqueles acontecimentos do universo Marvel, aqui ele joga a figura desse pastor para humanizar, ter o aspecto humano na história. A gente se identifica com essa personagem que está assistindo tudo aquilo que está acontecendo. Tem muitas citações bíblicas também. O próprio nome da HQ, Kingdom Come, que é tirado da oração do Pai Nosso, e várias citações do livro do Apocalipse, porque esse conflito vai quase beirar a extinção da raça humana no final da história. Nesses pormenores, além de tudo, há esse embate entre o poder divino desses heróis e a simplicidade da humanidade. A gente também tem as participações de vários vilões, principalmente o Lex Luthor, que começa também a fazer tudo o que ele sabe fazer de melhor, né? Aquelas maquinações, pondo principalmente o Shazam contra toda a Liga da Justiça. E isso vai decorrendo até o grande final, que é um final épico, que a gente tem uma batalha que é mostrada ali até nos desenhos do Alex Ross, espetacular, nunca vista na história das HQs até então. Acho que a gente pode considerar essa história do Reino do Amanhã ao lado de outras grandes histórias da DC, como o Watchmen e o Batman o Cavaleiro das Trevas. No entanto, o Reino do Amanhã mostra uma coisa mais esperançosa, mais positiva no final. Apesar de toda a destruição que acontece, mas mesmo assim no final fica aquela esperança que o ser humano possa fazer suas próprias escolhas, esses heróis saberem que eles não estão aqui para impor o poder deles, mas sim para inspirar, guiar e orientar as nossas próprias decisões e arcar com as nossas próprias consequências. Ela desconstrói o mito heróico, mas de uma forma muito mais positiva do que as histórias anteriores lá dos anos 80. Então o grande destaque aí dessa HQ não poderia ser outro, né? Além do Mark Waid trabalhando esse roteiro muito original e resgatando todos esses valores que estavam se perdendo nesse período, a arte do Alex Ross é realmente uma arte incrível, deslumbrante, uma arte pintada totalmente realista, baseada em modelos, fotografias que ele usa para fazer esses desenhos. Ele perde um pouquinho na dinâmica, nas cenas de ação, porque a arte dele é um pouco mais estática. Mas mesmo assim, é de uma beleza incrível. Mesmo na ação, você vê ali aquela última batalha, uma batalha de proporções épicas que acontece no final, de uma beleza estética singular que só o cara tem, e só de bater um olho no desenho dele você sabe que é o estilo Alex Ross.
E ele trabalhou em muitos outros projetos aí, tanto na Marvel, na DC, fez capas para várias histórias. Enfim, o cara é genial. E essa história aí lançada pela Editora Abril em 96, numa minissérie em 4 partes. E em 2013 a Editora Panini veio com essa versão definitiva, que tá realmente incrível. Olha só, para vocês verem. Capa dura, né? Papel couché, tem um formatão, né? É bem maior do que o formato americano. É uma edição realmente definitiva, de luxo. Além de todo esse capricho com a arte do Alex Ross e a história em si, você tem aqui diversos extras no final. Além de vários esboços de como ele concebeu esses personagens, os modelos que ele usou, as fotografias que ele usou para fazer os desenhos. Você tem aqui muitos outros extras, depoimentos, entrevistas. Além de tudo, essa história, ela tem várias referências a todo o universo DC. Personagens mais clássicos, personagens que já tinham sido esquecidos, criaram novos personagens. Então tem um grande mapa no final aqui da revista. Ele acaba trazendo todas essas referências, todas catalogadas, bem separadinhas, como se fosse um mapeamento, porque tem coisa que a gente não percebe aqui durante a leitura, a primeira leitura. Você vai lendo de novo, vai consultando aqui no final, vai descobrindo todos esses easter eggs, vamos dizer assim, como se fosse no cinema, né? Desses outros personagens, histórias mais clássicas da DC que você às vezes tinha esquecido, e aqui você vai revivendo tudo de novo. Então é um prato cheio mesmo para quem é fã desse universo e conhece, ou para quem não tinha conhecimento, fica conhecendo aqui, nessa versão definitiva do Reino do Amanhã. Então é isso aí, pessoal. Vocês já tinham lido O Reino do Amanhã? Comenta aqui embaixo. Vocês gostam da arte do Alex Ross? Que outras obras dele vocês curtem? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Fui!